Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério e nesse vídeo nós vamos conhecer juntos a linguagem de programação Rust, ou traduzindo, ferrugem. Nós vamos primeiro falar um pouco sobre a linguagem, nós vamos providenciar a instalação dela aqui no sistema operacional macOS. E depois nós vamos codificar um pouco para conhecer a linguagem de programação, seus benefícios e sua velocidade de compilação. Antes de mais nada, gostando do vídeo, deixe seu like, inscrevam-se no canal. Temos vários vídeos aqui sobre linguagens de programação e banco de dados. Bom, linguagem de programação Rust. O criador dela foi Graydon Hoare, funcionário da Fundação Mozilla, e ele criou a linguagem de Rust em 2006 como um projeto pessoal. Os engenheiros da Mozilla interessaram-se muito pela nova linguagem e lançaram a primeira versão dela em 2010. É uma linguagem de programação multiparadigma. Ela utiliza os paradigmas, ou seja, os modelos de desenvolvimento estruturado, concorrente, funcional, genérica e imperativa. Rogério, ela não é orientada a objetos? Não é totalmente orientada a objetos. É possível sim utilizar alguns paradigmas desse modelo de desenvolvimento, tá? Porém, ela não é totalmente, por isso que eu não coloquei aqui, ela não é totalmente voltada para esse modelo de orientação, de programação. Porém, é possível nós conseguirmos algumas das características da programação orientada a objetos. Ela também possui uma tipagem forte, estática, inferida, ou seja, os tipos gerados pela programação, as variáveis, as constantes, todas elas você precisa definir em ambiente de codificação qual é o tipo que aquele espaço na memória irá receber. Tá? E em tempo de compilação, o compilador vai entender o tipo gerado. Tá? Isso para muitos programadores é um benefício, pois traz segurança, tá? Ao contrário das linguagens que utilizam tipos dinâmicos. Algumas características: o gerenciamento de memória e os recursos são automáticos. Assim, ela não precisa do recurso de garbage collection ou coleção de lixo. Ela impede a condição de concorrência entre threads e possui um alto grau de abstração através do sistema de traits. Inclusive, através das traits é que a gente simula a orientação a objetos na linguagem de programação. Alguns exemplos de programas desenvolvidos em Rust: o Mozilla Firefox, o Discord, que é um serviço de chat para games, acho que muitos de vocês conhecem ele, o sistema NPM, que é o gerenciador de pacotes usado pelo Node.js, e o Prime Video, o serviço de streaming de vídeo. Vale ressaltar aqui também que a System756, que possui uma distribuição Linux, está desenvolvendo a sua interface de gráfica toda em Rust, que será o Cosmic. Né? Hoje o Cosmic ele é um fork do Gnome e ele passará a ter vida própria com o Rust. Também digno de nota é que os desenvolvedores do kernel Linux estão tentando convencer o Linus Torvalds
a incluir código Rust no kernel Linux. Pelo que eu li, já está deixando já eles desenvolver a parte de drivers do kernel Linux para o Rust, o que é grande conquista. Até porque o Linus Torvalds ele desenvolve em si o kernel Linux e ele tem muita confiança nessa linguagem. Porém, é uma pressão muito grande dos desenvolvedores para que comece a utilizar o código Rust. Também a Microsoft está estudando a troca do código de C++ por Rust no próprio kernel NT. Daí a importância da linguagem de programação. Dito isso, vamos então começar a providenciar a instalação da linguagem. Vamos acessar aqui o site do Rust. Vou maximizar a tela aqui. Isso aqui é o site rust-lang.org, no caso aqui barrinha pt-br, né? Estamos aqui então no site, muito bom o site, fala muito sobre a linguagem de programação, o seu desempenho, a sua confiabilidade, a produtividade, que são os pilares dela. O Rust é muito rápido, muito. Pode ser utilizado em linha de comando, através da web, com WebAssembly, através de redes, de sistemas embarcados. Vamos clicar aqui e nós temos o livro. Read the book. Aqui é o livro. Fala tudo sobre instalação, tudo sobre a linguagem de programação, né? Todas as instruções para que vocês conheçam a linguagem. Ah, Rogério, está tudo em inglês. Não há problema. É possível a gente traduzir aqui em português, com o próprio Google aqui, ó. Já nos ajuda aqui, para quem tem dificuldade no inglês, a estudar aqui em português. Vamos clicar aqui em instalação e aqui ele vai trazer para nós como instalar tanto no Linux como no macOS. Aqui embaixo, no Windows. Um dos pré-requisitos é você ter o C instalado na máquina, pois Rust vai utilizar o que nós chamamos de linker, tá? Que é na hora de compilar o programa, ele precisa fazer uma ligação do código-fonte com o executável. E aí precisa do C, pois algumas bibliotecas, alguma estrutura da linguagem Rust foi escrito em C. Então você precisa ter, no caso do Windows, tá? O Visual C, Microsoft Visual C++. A gente tem até vídeo aqui onde a gente programa em Visual C++, tanto em C++ como em Visual C++. A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente tem um sistema de login feito em Visual C++. Então você precisa ter, ou então você instala o Visual Studio, né? Tem que ser o Visual Studio, não o Visual Studio Code. Instalar o Visual Studio, ou então você instalar o Microsoft Visual C++. No caso do Linux, tá? Você consegue instalar através do GCC. Você vai instalar o GCC, né? Sudo apt install GCC ou sudo apt install build essential. Ele vai instalar para você o GCC. Aqui eu já tenho instalado, mas para quem não tem no Mac, vocês vão colocar esse código aqui, ó. Não esqueça de colocar o sudo. Sudo xcode select espaço 2 install. E aí ele vai instalar para você o compilador C no Mac. E eu já tenho instalado, tá? O compilador C. Já eu não sei se eu tenho instalado o compilador.
Muito simples. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês. Vamos clicar aqui no terminal. Para quem está no Mac, não sabe se tem o GCC instalado, é só clicar GCC, version. Ele vai mostrar para vocês aqui a versão do GCC que está instalado. Então, no caso, eu já tenho. Então, eu vou copiar essa linha de comando aqui. Ele utiliza o cur para fazer a instalação. Isso aqui no terminal. Vou copiar e colar. Preciso colocar sudo aqui no começo. Sudo, enter. Ele vai pedir a senha. E ele vai começar aqui a perguntar quais as opções que nós temos aqui embaixo do terminal para providenciarmos com a instalação. Só digitar em 1, que é a default. Enter. E ele vai começar a fazer o download. Pronto. A instalação foi finalizada. Como podem ver, ele vai aparecer essa mensagem para você. Rust is installing now. Great. Ou seja, o Rust está instalado agora. Parabéns. Ok. Vamos verificar então se o Rust realmente está instalado. Nós vamos fechar o terminal, até para carregar o cache. Vamos abri-lo novamente. Vamos digitar aqui rustc, traço, underline, version. Olha lá, o rustc. Ou cargo, version. Ok. O que é o cargo, Rogério? Calma que nós vamos chegar lá. Devagar. Agora eu preciso instalar Rust instalado. Agora eu preciso instalar a minha IDE. Eu não tenho instalado ela aqui ainda. Então nós vamos instalar aqui o Visual Studio Code. Então, Visual Studio Code, que vai ser a IDE que eu vou utilizar aqui. Clicar em Download. No caso aqui em Mac. Aqui ele pergunta qual que é o tipo, né? Intel, se é chip Intel ou chip Silicon, né? Ele automaticamente aqui ele já detecta aqui para nós. Terminando aqui, vou abrir o Finder, vou em Downloads, vou descompactar aqui o nosso utilitário de descompactação. Vou clicar 2 vezes aqui. Tem certeza que eu desejo? Sim. Tem certeza que eu desejo instalá-lo? Sim. E ele já vai abrir aqui para nós. Aqui ele vai instalar o pacote de idiomas. Ele já detectou que o sistema operacional está no idioma em português. Pronto.
Tenho aqui então o Visual Studio Code instalado, só que eu preciso, para desenvolver em Rust, de algumas extensões. Essas extensões também poderão ser utilizadas em outras linguagens de programação que vocês vão utilizar. Então, quando eu instalo o Visual Studio Code, quais são as extensões que eu utilizo? Primeiro aqui, IntelliSense. Aqui, IntelliCode, tá? Eu falei IntelliSense, IntelliCode. É aqui da Microsoft. Vou clicar em instalar. IntelliCode com 2 L's, tá? Enquanto ele está instalando, eu vou procurar aqui o icons. Aqui. VS Code -icons. Tá? Do VS Code Icons Team. Vamos instalar. Aqui ele vai aparecer essa opção aqui. Vou colocar em VS Code Icons. Pronto. Vou procurar aqui Rust. Apareceu aqui para mim Rust Analyzer. Ele é da própria equipe que desenvolve Rust. Então vamos instalar Rust Analyzer. Ok. É isso que nós vamos utilizar. Claro, quando eu instalo também o Visual Studio Code, eu tenho outras extensões que eu gosto de utilizar. Por exemplo, eu gosto de colocar aqui CloudRunner. Isso que é muito legal também para desenvolver em C, C++, que aí ele torna o Visual Studio Code uma ideia também para essas linguagens que estão aqui. Aqui. Pronto. É o suficiente para a gente programar aqui em Rust. Agora, nós vamos criar uma pastinha. Vou clicar aqui pelo Finder, tá? Vou clicar aqui em Documentos. E aqui nós vamos criar uma nova pasta. Essa pasta eu vou dar o nome de Rust. Vocês dão o nome que vocês acharem melhor, tá? Vou abrir meu terminal. CD Documents. LS. Está ali a pastinha criada. Rust. Vamos entrar dentro dela. CD Rust. Poderia ter feito tudo no terminal, tá? Mas só para a gente modificar um pouquinho. Vamos criar agora um arquivo. Primeiro, deixa eu explicar para vocês. Primeiro nós vamos utilizar o compilador Rust C. Depois nós vamos utilizar o cargo. O cargo, além de ele compilar, ele também ajuda a gente a criar o projeto, tá? A buildar, como os codeiros gostam de falar, ou construir a aplicação, checar a parte da semântica da linguagem, se há erro ou não. Ele consegue fazer isso para nós.
E nós conseguimos rodar o programa. Tudo com um cargo. Tá? Fora que ele cuida também das dependências que são utilizadas no código-fonte. Ele também ele é um gerenciador também de dependências, o cargo. Então, traz tudo isso para nós. Mas primeiro nós vamos utilizar o rustc. Tá? Então vamos criar aqui um arquivo touch. Vamos dar o nome de hello.rs. Pronto. Nosso arquivo está criado. Está ali. hello.rs. Vamos utilizar agora o Visual Studio Code para codificarmos. Code hello.rs. Ele não está no path. Pois eu tenho que colocar ele no path. Não tem problema. Vamos abrir por aqui a pasta. Abrir pasta. Vamos clicar em documentos. Rust. Vamos clicar em abrir. Aqui no nosso explorador vai aparecer. Aqui está o arquivo. Vamos começar a confiar no código que eu estou escrevendo. Bom, aqui nós vamos criar então o nosso primeiro, digamos assim, nosso primeiro programa aqui em Rust. Tá? Em Rust, a gente utiliza qualquer linha de código que a gente vai colocar aqui, eles têm que estar dentro de uma função. Tá? Assim como no C, né, a gente sempre vai ter a função main. Tá? Então, nós vamos criar uma função principal, que é a função main, e a partir dela nós vamos codificar. Muita atenção no que eu vou falar agora. A forma de escrita aqui na linguagem Rust. Eu vou até utilizar aqui um bloco de notas aqui. Vamos clicar aqui no bloco de notas do Mac. Deixa eu só procurar aqui onde ele vai estar o bloco de notas. Tá aqui. Clicar em novo documento aqui. Será que eu consigo ampliar aqui a letra? Tá. Aqui. Opa. Minimizei em vez de maximizar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os tipos de semântica de escrita que nós temos. Tá? Então, para quem estuda Java, por exemplo, lá é utilizado o camel case. Como se escreve o camel case? Então, estou escrevendo em camel case. Esse aqui é um tipo de escrita, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais a letra aqui. Ainda não mudou. Pronto. Estou, agora sim, escrevendo em camel case. Esse é o camel case, porque ele simula a corcova de um camelo. Tá? Então, a primeira letra da primeira palavra, letra minúscula, e depois as próximas eu não utilizo espaço, deixo tudo junto, e a primeira letra das próximas palavras eu coloco em letra maiúscula. Tá? Então, a gente simula a corcova de um camelo escrevendo assim. Java utiliza essa escrita. Tá? C# já utiliza o Pascal Case. Então,
Estou escrevendo em Camel Case. Pascal Case, todas as palavras começarão com a primeira letra em maiúscula. Tá? Então, isso aqui é o Pascal Case. Ele é utilizado em C Sharp. Já em Rust, nós vamos utilizar o que nós chamamos de Snake Case, né? Ou caso da cobra, bem assim. É tudo em minúscula, nós vamos escrever assim. Estou escrevendo em Camel Case. É assim, tá? Nome de função, nome de variáveis, sempre assim. Snake Case. Então, essa é a semântica aqui da linguagem Rust, tá bom? Vou fechar aqui. Não precisa salvar. Vamos voltar aqui, então, ao nosso VS Code. Então, aqui, nós vamos digitar... Será que eu consigo aumentar essa fonte? Então, eu entrei aqui em arquivo... perdão. Deixa eu clicar aqui no Code. Cliquei aqui em Preferências, Configurações, e aqui vai aparecer o editor Font Size. E aí eu altero a fonte. Pronto. Agora podemos prosseguir. Fn, main, abre e fecha parênteses, e aqui abre o chaves. Ao contrário do C, né, das linguagens de programação C-like, Rust aqui utiliza o abrir e fechar chaves igual o JavaScript, tá? Dessa forma. Tá? Em C a gente usa assim, né? C Sharp, Java, né? Aqui não. Aqui a gente faz dessa forma, tá? E aqui nós vamos utilizar o nosso primeiro comando, tá? A instrução que nós vamos escrever aqui é para imprimir o nosso Hello World na tela. Então, println, exclamação, abre e fecha chaves, ponto e vírgula no final da nossa instrução. Para escrever um conjunto de caracteres aqui dentro, nós utilizamos aspas duplas e vamos escrever nosso Hello World. Ctrl S para salvar. Ou a gente vem aqui, Code, Arquivo, Salvar. Aqui é Command S. Tá? No Windows, você vai utilizar o Ctrl S. Aqui no Mac, Command S. Ok. Escrevemos a nossa primeira linha de código. E como eu vou fazer para compilar? Vamos escrever terminal. Vou abrir um terminal aqui. E nós vamos escrever... está muito pequenininho usando o terminal aqui do Visual Studio Code. O que eu vou fazer? Vou usar o próprio terminal aqui no Mac. ls cd documents cd rust ls, aqui é o nosso arquivo. Nós vamos compilar por aqui, tá bom? Vamos escrever rust c hello.rs. Pronto, já compilou. Vamos digitar aqui ls, ali. Ele gerou o nosso executável, .hello. Então nós temos o código fonte, que é o hello.rs, e o hello.sh. Tá? No Windows vai aparecer .exe. No Linux, no Mac, hello.sh. Então, para executá-lo, barra inclinada, hello.
Pronto, está lá o nosso Hello World. Ok, esse aqui foi então nosso primeiro código aqui feito em Rust. Porém, para assim, a prática de programação, utilizando aqui Rust, né? Então, o Rust C é mais do que o suficiente. Tá? Porém, nós temos o cargo, que ele possui para projetos grandes, né, muito maiores funcionalidades. Então, aqui dentro desse mesmo diretório aqui, na pasta Rust, nós vamos criar aqui um projeto. Tá? Então, vou utilizar para a criação de projeto, a gente não usa mais o Rust C, a gente usa o cargo. Tá? É o que eu vou fazer aqui agora. Então, vou digitar cargo, new, e aí vou dar o nome para o projeto. Lembrando, nome também do projeto, tudo a gente usa o Snake Code. Tá? Então, vou colocar aqui Rust, underline, testes. Enter. Pronto. Cargo já criou aqui o meu projeto. Vamos lá, então, no nosso Visual Studio Code. Já apareceu o projeto aqui para mim. Eu vou apagar aqui esse programinha anterior que eu fiz aqui. Pronto. Estamos aqui dentro. Foi criada a pastinha aqui. Ele criou alguns arquivos, né? O git ignore aqui no caso, para utilizar o git. O cargo. O cargo ele é semelhante ao arquivo gerado quando a gente usa o Node.js, a gente usa o npm init, ele cria também um arquivo de inicialização, é o cargo.toml. Ele vai colocar aqui a primeira versão do nosso programa, a edição, aqui no caso 2021 do compilador, e aqui as dependências que a gente vai incluir manualmente, caso a gente precise. Por isso que tem o arquivo cargo.toml. Cuida também do nosso versionamento. Ele criou uma pastinha chamada src. Dentro dessa pastinha que vai estar o nosso main. Tá? Quando a gente utiliza o cargo build, né, para construir a aplicação, ele vai incluir mais algumas informações aqui no nosso projeto. Mas quando a gente cria, né, dessa forma, então nós vamos ter essas pastinhas aqui. Vamos clicar aqui no nosso main RES, que foi clicado. E vocês verão que foi justamente criado um programa semelhante ou igual ao que nós fizemos do Hello World. Tá? Foi criada essa função. Tá bom. Dito isso, vamos começar então a conhecer aqui o Rust. Vamos começar a falar então das variáveis que nós podemos utilizar aqui na linguagem. Para criar uma variável, ou seja, um espaço na memória onde nós vamos poder receber dados, nós utilizamos aqui a palavra-chave let. Quem usa JavaScript vai se sentir em casa. Let, por enquanto. Nós vamos dar um nome aqui à nossa variável aqui de num. Eu vou receber números. Igual, vou colocar aqui 56. Ponto e vírgula. Então, a minha variável aqui recebeu um valor 56. Aqui, nós estamos inferindo o tipo da variável como integer. Tá? Então, eu não estou declarando aqui a minha variável, porém, o próprio compilador vai atribuir o tipo à variável dependendo do valor que nós colocamos. 56,
o tipo padrão vai ser o i32, ou seja, o integer de 32 bits. Tá? Aqui agora eu vou utilizar uma outra variável aqui, let num2, e aqui eu vou declarar o tipo, dois pontos, i32 igual 26. Pronto. Aqui, então, eu já estou atribuindo o tipo à variável. Tá? É assim que a gente atribui o tipo. Nós temos vários aqui. Tem i8, tá? Um integer de 8 bits. Tenho de 16 bits, 32 bits, 64 bits e 128 bits. E também, nós temos também o nosso integer, só que um unsigned. Aí a gente usa u, tá? Onde a gente só vamos querer receber os dados sem o sinal de negativo. Tá? O padrão aqui, quando a gente trabalha com o integer, é o i32. Também temos aqui para pontos flutuantes. Né? Então, let num2, dois pontos. Aí nós temos o float, que é o f32, igual a 12,67. Esse aqui é o float, para a gente receber números em decimal. E nós temos o f64. O f64, o float de 64 bits, é o padrão. Caso eu não vá escrever aqui, eu não vá declarar o tipo da variável, ele já vai inferir o float de 64 bits. Tá? Nós também temos o tipo char. Então, let, vamos colocar aqui letra igual, aspas simples, a, opa, a. Isso aqui é o tipo char, ou seja, eu só vou receber caracteres. Né? Os caracteres aqui ficam em aspas simples, né? Ou também posso explicitar aqui o tipo char. Para string, let, o que eu escrevo aqui? Nome, por exemplo, igual, aí nós vamos colocar aspas duplas, que é uma string. String, eu tenho duas formas aqui que eu vou mostrar para vocês de escrever string. De forma implícita ou dessa forma aqui, explícita, utilizando o e-comercial, hífen, static, str. Pronto. Aqui eu estou inferindo aqui, então, um tipo de vogal, um tipo de string, tá? Dessa forma. E eu também tenho uma outra forma de se criar strings, de forma explícita. Let nome 2, dois pontos. Perdão. Igual string, dois pontos, from
José Rogério. Essas são duas formas aqui de eu receber uma string pela variável. Tá? Durante aqui a codificação, nós vamos escrever uma outra forma, onde a gente primeiro declara a string para depois a gente receber. Tá? E temos também o tipo ball, let verdade igual a true. Isso aqui é o tipo ball, que eu também posso, de forma explícita, escrever dessa forma. Vamos agora, então, tem outros tipos também aqui, que a gente pode fazer assim, uma escrita de variável, onde eu posso receber valores compostos, né? Aí nós temos a matriz, nós temos a tupla, eu vou chegar lá, tá? Só que antes de mais nada, eu preciso falar uma coisa para vocês. Rust tem uma característica para as variáveis. Todas elas, quando nós declaramos variáveis simples, são imutáveis. Você não pode, as variáveis não podem receber um valor diferente do que ela recebeu anteriormente. Vou mostrar para vocês. Let x igual a 5. Então, temos aqui uma variável do tipo inteiro que está recebendo o valor 5. Ah, mas agora eu quero mudar aqui o número da variável. X igual a 34. Print ln. Aspas simples. Perdão, aspas duplas. Chave, vírgula, x. A gente pode escrever dessa forma aqui para receber uma variável, para mostrar o valor de uma variável, ou incluir o x aqui dentro. Vou escrever aqui. Um número, bem bobinho, tá? Número é dessa forma aqui. Command S. Vamos lá no nosso terminal. Vamos entrar dentro do nosso projeto. cd rust tab testes. Pronto. Para compilar utilizando cargo, a gente tem que estar dentro do nosso projeto criado, tá? Aí a gente vai tanto já utilizar o cargo build para construção, o cargo check para verificação se o nosso código está correto, ou então já digitamos cargo run, que ele já constrói o projeto, ou seja, que nem os codeiros falam, né? Buildar, né? A gente builder aqui, a gente constrói o projeto e já compila, tá? Então, eu vou fazer o cargo run. Enter. Só isso. Rogério, deu um erro. Sim, ele deu um erro, tá? Tá vendo aqui, ó? Cannot assign twice to immutable variable. Ele já está falando para nós aqui. Não podemos alterar o valor de uma variável imutável, tá, pessoal? Então, vamos voltar aqui. O que acontece? Eu alterei o valor de uma variável, só que as variáveis em Rust
são imutáveis. Tá? A gente não pode fazer isso. Isso é uma característica da linguagem, uma característica de segurança. Quando eu quero que a variável que eu criei possa receber outros valores além do valor inicial, eu tenho que colocar aqui uma modificação aqui, chamada de mutable. Então, quando eu coloco o mut aqui, antes do nome da variável, aí eu torno essa variável mutável. Ou seja, agora eu posso colocar aqui x, por exemplo, igual a 36. X era 5, então aqui ele passou a ser 36. Então agora sim, vou dar um Command S para salvar. Agora sim eu consigo, por exemplo, compilar aqui o nosso programa. Então, clear aqui, limpar tudo esse risco aqui. Cargo, run. Ah, ok. Nesse caso aqui, eu tenho que colocar aqui o tipo, tá? Para poder reescrever aqui. Nesse caso aqui, vamos colocar aqui i32. Pronto. E aqui eu vou modificar aqui o jeito que eu estou printando aqui. Vou colocar x aqui, de uma maneira diferente. E aqui eu vou colocar também um x mais 36. Não. Deixa assim mesmo. Vamos compilar aqui. Ele está dando um erro para mim aqui ainda. Aqui é só um warning, tá? Ele está avisando que eu estou alterando aqui o valor da variável, tá? Ele é um aviso que ele está escrevendo aqui para mim. Porém, ele processou, tá aqui. O número é 36, tá? Então não foi gerado um erro, mas ele está mostrando que uma variável está sendo alterada, tá? Essa variável aqui está sendo alterada. E outra coisa, ela não está sendo utilizada. Esse 5 aqui, eu estou utilizando a que está com o valor de 36, tá? Ele está dando um aviso, um warning, não é um erro, tá? Vamos voltar aqui no nosso código. Então eu posso também incluir aqui o x aqui dentro, tá? Assim, como da outra forma. Vocês vão utilizar o que vocês acharem melhor. Até aqui tudo bem? Então, através da palavra-chave mut, então eu consigo fazer com que a minha variável torne-se mutável. E nós temos também um tipo de variável que é a constante. Constante, próprio nome diz. Ela não pode ser alterada. Qual a diferença, Rogério, então, da constante para a variável que não pode ser mutável, que é a variável padrão? Qual é a diferença da constante para a variável padrão? Primeira coisa, a constante não tem a opção de mut, ou seja, ela sempre vai ser constante. E outra coisa, a constante ela tem um escopo global. Eu posso colocar de uma forma que eu possa utilizá-la em todo o código. Tá? Como eu crio uma constante? Const, atenção, em Rust, nomes de constante sempre letra maiúscula. Todo nome tem que ser com letra maiúscula.
Então, por exemplo, constante nova, underline, snake case, né? Letra. Vai ser igual. Vou colocar aqui uma string, por exemplo. José Rogério. Ou inscreva-se no canal. Só um lembrete. Command S. Vamos no nosso terminal. Vou utilizar a setinha para cima para resgatar os comandos anteriores. Cargo run. Deu um erro de compilação. Vamos ver. Ah, ok. Falta de atenção. O que é comum em mim, tá? Vamos alterar aqui o nome da variável que está no nosso println. Println. Aqui eu tenho que escrever nova letra, que é o nome da nossa constante. Command S. Cargo run. O que ele trouxe para mim aqui? Ah, tá ok. Eu tenho que, nesse caso, na constante, eu tenho que incluir o tipo da variável aqui para minha constante. Tá vendo aqui? Providencie um tipo para a sua constante. Tá bom. Vamos providenciar um tipo para ela, sem problema nenhum. E-comercial. Static. str. Command S. Pronto. O número é inscreva-se no canal, certo? Ok. Ele compilou com êxito. O que acontece? Tá? A constante, eu tenho que, no caso aqui de string, eu tenho que declarar o tipo. Eu não consigo colocar um tipo implícito. Eu tenho que explicitar aqui. Vamos ver uma coisa. Será que para um inteiro eu também preciso? Const número igual. Vamos alterar aqui o valor. 12. Aqui, número. Será que também para outros tipos eu também tenho que declarar de forma Command S? De forma explícita? Vamos no nosso terminal. Também, sempre em constante, nós temos declarar o tipo. Tá? É uma dúvida que eu fiquei. Então, nesse caso, 2 pontos e 32. Command S. Lá. Então, para constantes, nós temos que declarar o tipo. Tá? Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir? Bastante coisinha, né? Só que tudo isso que eu estou mostrando aqui, que a linguagem mostra para nós, de certa forma, é uma segurança que ela traz. Tá? Uma outra coisa também que é possível fazer em Rust.
com as variáveis. Também é característico da própria linguagem. Eu vou mostrar para vocês o que é considerado sombreamento. Como, Rogério? Um sombreamento de variáveis. Tá? Lembrando que isso que eu vou mostrar agora só pode ser utilizadas com variáveis standard, ou seja, variáveis imutáveis. Tá? Eu não posso fazer um sombreamento de uma variável mutável. Mas o que é o sombreamento? Digamos que eu vou criar aqui let y igual 12.90. Uma variável aqui, tipo float. Durante o transcorrer do meu programa, eu vou utilizar essa mesma variável aqui, o mesmo nome. Let y igual. E vou adicionar um valor a mais a ela. Y mais 12.00. Nossa, Rogério, mas você está declarando a mesma variável com o mesmo nome duas vezes? Na verdade, eu estou reutilizando a variável anterior. Tá? Mesmo nome, porém com um valor diferente. Quando eu faço dessa forma, nós chamamos de sombreamento. Ou seja, essa variável que eu criei aqui embaixo vai substituir essa variável anterior aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou copiar aqui. Vou colar aqui. Vou colocar aqui a variável y. Separar aqui só para ficar mais fácil de entender. E aqui o sombreamento alterou o número para. Command S. Salvei aqui. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma variável e vamos dizer que eu recriei ela. Mesmo nome, certo? Com outro valor. Só posso fazer isso desde que a variável seja imutável, seja uma variável standard e tenha o mesmo tipo. Tá? Eu não posso alterar o tipo. Vamos no terminal. Cargo run. Tá. Vejam que o número é 12.9, é o primeiro print. Depois, o sombreamento alterou o número para 24.9. Ok. Então, isso que eu fiz aqui é o que chamo de sombreamento. Tá? Nós reaproveitamos o nome da variável. Tá? Legal, né? É uma das características do Rust. Tipos de operações. Não tem segredo. Let, vamos começar. Temos a operação de soma. Temos a operação de divisão. Nisso, nada muda para outras linguagens. Multiplicação. Temos a operação de subtração. Temos também o que nós chamamos de módulo. Que é para obtermos o resto da divisão. Né? Então, nós temos as operações que vocês conhecem, aqui as 4 operações aqui mais um módulo, né? E
mais utilizadas aqui em Rust. Tá? O vídeo está ficando bem comprido, tá? Prometo aqui que a gente vai diminuir aqui. Já estamos encerrando, né? Senão vai ficar muito comprido aqui o nosso vídeo. Vou mostrar aqui, né, a entrada de dados que a gente recebe, como estamos recebendo dados do usuário. Tá? Para a entrada de dados, primeiro eu vou declarar as variáveis. Vou colocar variável como mutável, nome, igual, string, new, pontos, new. E vou também criar uma variável do tipo idade. E aqui eu vou utilizar aqui uma biblioteca externa do Rust. Externa não, né? Faz parte dela, né? Vou colocar externa se fosse ter que fazer independência. Use, utilizar essa biblioteca std.io. Lembra-se em C, do include stdio.h, né? Mesma coisa, tá? Uma biblioteca que a gente utiliza para entrada e saída de dados. Aqui nós declaramos dessa forma, tá? Em C a gente usa include, Java import, em C# using, aqui no caso use. Tá? Pronto. Declarei aqui as minhas duas variáveis que eu vou utilizar. Então, vamos começar a fazer um programa para interagir com o usuário. Então, println digite o seu nome. Ok. Para receber os dados que a gente tem dele, né? Geralmente aqui em C a gente usa o scanf, né? Então aqui a gente usa o io, stdin, ponto, readline. Para quem gosta de C#, é uma forma diferente de escrever o readline. O e-comercial mut, imutável. A nossa variável nome. Ponto. Expect. Isso aqui é para tratamento de erro. Erro na entrada de dados. Isso aqui é para a gente receber o dado. Nossa, Rogério, que código grande, né? Gente, mas isso aqui depois fica automatizado para vocês. Tá? Então, primeiro eu utilizo aqui o método std, tá? O readline, para nós recebermos o dado, e nós temos o expect aqui caso dê um erro na entrada de dados. Tá? Isso aqui é segurança, gente. O código fica muito mais seguro. Tá? Vamos repeti-lo aqui, ó. Copiar. Vamos repeti-lo aqui na linha de baixo. E aqui eu vou pedir para digite sua idade. Aqui, idade. Atenção, tá? A entrada de dados sempre vai ser uma string. Vou receber sempre na forma de uma string. O usuário vai digitar a idade dele vai estar chegando, apesar dele digitar números, vai chegar
na forma de string, tá? Caso a gente precise alterar a string para, no caso, um número, um integer, um float, eu preciso fazer a conversão. Nesse caso, eu não preciso, mas eu vou fazer a conversão só para vocês verem como que será, como que é a conversão caso eu receba um número e esse número esteja na forma de string e eu preciso convertê-lo na forma numérica. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou converter a variável idade, que está na forma de string, ela é uma string, tipo string aqui, e eu vou alterá-la então para número. Let anos vai ser igual idade, que é a variável, ponto. Aí a gente já vai começar aqui. Vou colocar alguns métodos aqui que fazem parte lá também do stdio, né? O trim, para eliminar espaços na string, caso tenha. E aqui o parse. 2 pontos. Flechinha para a direita e para a esquerda. Aqui é o tipo i32. Abro e fecho parênteses. Ponto. E essa instrução aqui, unwrap. Também é mais uma instrução aqui de segurança, tá, gente? Tá? Então eu vou colocar um wrap aqui. Deixo dessa forma. Então minha variável anos, ela tem tipo implícito, ou seja, um integer, né? Eu não declarei ela, mas ela está recebendo aqui um número inteiro, tá? Por quê? Eu estou convertendo idade de string para inteiro. Né? Ok. Então agora eu vou imprimir os dados. Print ln, exclamação. Seu nome é nome. Print ln. Vou colocar tudo na mesma. Aqui tudo. O seu nome é tal. E sua idade é anos. Poderia, eu queria mostrar para vocês como que se faz conversão, tá? A única coisa que muda aqui é i32, vocês podem colocar aqui float, tá? E vocês também podem converter de número para string, da mesma forma, tá? Só muda o tipo aqui. Nesse caso aqui, estou recebendo uma variável do tipo string e a outra do tipo integer. Command S para salvar. Vamos no terminal. Cargo run. Ok. Digite seu nome. José Rogério. Digite sua idade. Quantos anos eu tenho mesmo? Em dúvida, hein? Vou fazer aniversário dia 10 agora. Já vai mudar. Então, o seu nome é José Rogério e sua idade é 52. Ok, tá. Então, nosso programa rodou com sucesso. Legal. Então, aqui fizemos aqui essa alteração, tá? Agora, nós vamos começar a falar sobre um pouquinho sobre funções, tá?
O vídeo está ficando bem comprido, né, gente? Prometo, tá terminando, tá terminando. Tá? A gente pode criar aqui uma função aqui fora dessa aqui. Vamos criar uma função aqui do tipo soma. Tá? Nós vamos receber um parâmetro e nós vamos somar esse parâmetro a um outro valor e vamos retornar essa informação para a nossa função principal. Então, fn, criando outra função, soma. A função soma, para criar parâmetros, eu vou criar uma variável aqui, só que eu não vou usar o let, tá? Então a gente faz assim, vou colocar aqui um x, dois pontos, vai ser do tipo i32, é um integer, tá? E essa minha função aqui, ela vai ser uma função tipada. Então, vou colocar aqui uma flechinha, vai ser do tipo i32. Então ela tem que retornar um tipo em 32. Então eu vou receber um valor inteiro. E o que minha função vai fazer? Eu vou pegar esse valor inteiro e somar com outro valor. É bem bobinho, mas é mais para vocês entenderem, tá? Ponto e vírgula. E aqui, em minha função, vou criar uma variável, let num, que vai receber soma. E eu vou colocar aqui 12. Print ln o valor é num. Vou colocar aqui aspas, né? Presta bastante atenção nesse código, mas ó, muita atenção. Se vocês não aprenderem isso aqui, não adianta nada. Tá? Então eu criei uma função do tipo soma. Essa função vai receber um parâmetro inteiro. Ela vai retornar um tipo integer. Poderia ser o float, poderia ser uma string. Tá? Então nessa forma que eu crio uma função que recebe parâmetros. Tá? Se tivesse outro parâmetro, por exemplo, é só fazer isso, vírgula, e criar o outro parâmetro, que pode ser string, pode ser, né, vocês acharem melhor. Será que vai rodar isso aqui? Command S, presta bastante atenção. Tá? Cargo run. Nossa, deu um erro. O que será que aconteceu? Vamos ver o nosso código. Muito cuidado com funções. Quando a gente usa uma expressão, o que é uma expressão? Né? É uma forma de escrita em matemática. Tá? Em funções com retorno, nós não utilizamos ponto e vírgula para expressões. Ou seja, essa expressão aqui, eu não posso colocar ponto e vírgula. Se eu deixar o ponto e vírgula aqui, vai dar erro, tá? Porque em funções com retorno, eu não coloco ponto e vírgula na expressão, tá? Command S. Vamos compilar. Ah, tá. Coloquei o stdio. Ele é um warning, tá? Ele está avisando que eu estou utilizando aqui um recurso da biblioteca, porém ela não está sendo utilizada. É um aviso. O compilador é muito bom o compilador Rust. E ele executou
a minha instrução. O valor é 35, tudo certo, é isso que eu queria. Tá? Porém, ele avisou que eu estou utilizando aqui o stdio. Então, pronto. Não tem problema. Já paguei ele. Command S. Vou voltar lá. Vocês vão ver que o Ronnie vai sumir. Ah, sumiu. E já executou o programa. Tá? O valor é 35. Então, muito cuidado. Tá? Quando a gente utiliza funções com retorno e a gente vai retornar uma expressão, a gente não usa o ponto e vírgula. Tá? Se fosse uma declaração, sim. Se aqui fosse uma declaração, não tem problema nenhum. Uma função, por exemplo, que ela não tem o retorno. É o que nós chamamos de void, né? Aqui, por exemplo, println bom dia. E aqui, em vez de ser soma, vou colocar aqui bom dia. Vou retirar isso aqui. Bom dia. Command S. Ah, o que eu fiz? Ah! Função bom dia, ok. Ah, tá. É aqui no println aqui, tá? Eu coloquei uma macro aqui. Aqui, ó. Faltou. Command S. O println aqui, no Rust, sempre a gente tem que colocar o símbolo aqui. É muito legal o compilador, tá? Ele é bem detalhista, né? E você consegue enxergar os erros aqui, então é muito rápido para você detectar erros. Tá? Terminando, nós vamos falar aqui um pouquinho. É muita coisa para falar em Rust, mas muita coisa mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo onde eu vou fazer... Sabe aquele sistema que eu fiz em linguagem C? Eu tenho aqui no canal um sistema, são vários vídeos onde eu faço um sistema para um pronto-socorro utilizando a linguagem C e a persistência de dados em arquivo binário. Então, eu não utilizo um banco de dados, eu utilizo um arquivo binário para salvar as informações, né, de forma física. Né? Ficou bem legal aquele programa. Vou tentar replicá-lo aqui em Rust. Tá? Mas eu vou fazer aqui um exemplo de mostrando aqui um array, por exemplo. Tá? Tanta coisa que eu queria mostrar, mas o vídeo está ficando muito comprido. E Rust é uma linguagem maravilhosa, gostei muito dela. Vamos então aqui um exemplo de um array. Let A igual, colocar um array de 10, 20, 30, 40, 50. No array a gente só pode colocar um tipo, tá? A gente não pode colocar tipos diferentes no array. Então vamos colocar a instrução while número não.
fazer diferente. Vamos fazer diferente. Vou colocar um índice. Let índice vai ser 0 e ele vai ser mutável. Precisa ser mutável. E aqui a instrução enquanto o índice for menor que 5, e aí eu vou print ln o valor será 2 pontos vírgula, aqui eu vou colocar uma forma diferente, tá? A, e aqui o índice. Eu vou percorrer então o meu array. Eu vou percorrer então o meu array. Então, enquanto o índice que começa em 0, né, for menor do que 5, então eu vou imprimir os índices do meu array, que vão de 0, 1, 2, 3, 4, posicionamento. Lembra que array, posicionamento começa com 0. Então, 10 está na posição 0, 20 está na posição 1 dentro do array, né? Enquanto o índice for menor que 5, porque eu tenho 5 elementos aqui, né? Então eu vou imprimir essa informação aqui. Command S. Vamos voltar aqui para o meu terminal. Code Run. Faltou aqui um ponto e vírgula. Onde faltou um ponto e vírgula? Na minha matriz. Aqui. E aqui também. Command S. Opa, faltou uma vírgula aqui. Eu estou correndo para o vídeo não ficar muito comprido. E aí a distração vem, entendeu? Sim. Opa, deu um erro. Ctrl C. Loop infinito. Ah, tá ok. Função. O índice igual a 0. Enquanto o índice for menor que 5. Ah, claro que vai dar o loop infinito. Alguém consegue ver por que deu o loop infinito aqui? Enquanto o índice for menor do que 5, eu vou imprimir essa informação. E aí ele vai voltar aqui. O índice é menor que 5? É. O índice é menor que 5? É. O índice vai ser menor que 5? Vai. A gente tem que dar uma instrução para a codificação para que o while entenda que eu já imprimi uma vez a informação. Se eu já imprimi uma vez a informação, então meu índice vai ser igual a índice mais 1, que é o que nós chamamos de contador, tá? Então agora ele vai aumentando o valor até ele acabar de sair desse looping. Vamos lá? Clear. Tá lá, imprimi todos os elementos do array, tá? Legal, tá?
Tem uma outra forma da gente imprimir os valores de array. Nós vamos utilizar o for. Então, vou colocar aqui. For. Não vou utilizar esse aqui. For i em A, que é o meu array, vou colocar aqui no for. Então, vou colocar aqui println. For é muito mais simples de se utilizar, tá, pessoal? Para percorrer um array. Meu array. Array está variando. Nossa, que novidade que o array está variando. E aí eu vou colocar aqui o índice i. Ou seja, vou mudar isso aqui para array, fica mais fácil de entender. Array. E aqui, array. Vocês identificaram que é array. Então eu vou percorrer com for, eu vou percorrer o meu índice i, né, que é o número, né, inteiro. Ele vai percorrer, por exemplo, do 0 até todos os elementos do array. Eliminar essas linhas aqui. Command S. Então, com o for, né, algumas linguagens a gente fala for in, né? A gente vai percorrer todo o array de uma forma muito mais simples. Tá? Então, clear, cargo run. Pronto. Percorri todo o array utilizando o for. Quando eu preciso utilizar o for, e aí eu tenho uma necessidade, por exemplo, né, eu também poderia fazer isso aqui com um vetor. O que é um vetor? É um array de uma dimensão. Tá? Isso aqui pode ser considerado um vetor, apesar de falar que é um array de uma unidimensional. Porém, nós também temos o vetor aqui em um vetor. Vamos colocar aqui um vetor. Let vetor vai ser igual. Vamos colocar aqui Manuela Rubens Tadeu e Juliana. E nesse meu vetor, eu vou colocar aqui o meu forin, vai mudar aqui vetor, e aqui embaixo alunos vencedores da Olimpíada Brasileira de Matemática, ou BMEP. Command S. Cargo run. Faltou um ponto e vírgula aqui, de novo. Eu com menos ponto e vírgula.
Pronto, percorri o meu vetor. Uma última coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Tem também o if. O if não muda nada, o jeito que a gente usa o if é aqui em Rust, tá? Só que a gente não tem o switch case em Rust. Rogério, não tem switch case? Não, em Rust não tem switch case. Mas tem uma coisa muito parecida com o switch case, tá? Nós utilizamos o match. E eu vou mostrar para vocês. É a última coisa aqui que eu vou mostrar. Então, let num igual a 1, por exemplo. Então eu vou colocar match no meu número, num, vou abrir chaves. Se for 1, eu aponto para um println one. Seria o case aqui, tá? Se for 2, vou apontar println 2. Se for 3, println voltando, pessoal, desculpem, mas eu fui interrompido pelo meu despertador. Não tinha percebido o horário. Mas vamos continuar aqui o vídeo. Estamos voltando aqui ao match. Então vamos lá. Vamos colocar aqui então as opções. As opções nós colocamos dessa forma. One, println, vamos colocar aqui. Se a opção escolhida for 1, ele vai imprimir one. Se a opção escolhida for o 2, println n, faltou um n aqui em cima. Vai ser 2. Eu estou usando vírgula no final aqui da minha instrução, pois estou dentro do match, tá? 3. Vai escrever 3. E caso seja outra opção, então dessa forma. Digitou número inválido. Ok. Então, com o match, tá? E aqui ele vai explicar, tá? Que ele pode ser utilizado para códigos condicionais, tá? E então, quando eu coloco dessa forma aqui, certo? Lembrando que ele está recebendo um i32, tá vendo? Que é o não, i32. Então, ele vai fazer aqui as verificações. Então, vamos digitar aqui, se ele escolher o 1, certo? Command S. Tá certo. Deixa eu entrar aqui dentro do Documents, CD, Rust, ls,
sair fora aqui do cd Rust. Pronto. Vamos virar. Pronto, apareceu o ano, certo? Tudo certo. Se eu escolher aqui, por exemplo, 3, Command S, vamos clear aqui. 3. Se eu escolher um número que não existe, 7, por exemplo. Não que não existe. Não existe aqui na minha lógica. Digitou um número inválido, né? Então eu consigo validar aqui essa informação. E caso vocês queiram, se fosse um menu, e quando digitou um número inválido volte, você pode colocar um loop, né? E ele só vai sair do looping a partir do momento que ele digitar uma dessas opções. É possível também, tá? Era isso que eu tinha que mostrar para vocês. Para finalizar, vamos voltar na nossa apresentação. Eu fechei. Vamos voltar nela aqui. Apresento para vocês o Ferris. O Ferris é um mascote não oficial do Rust. Significa ferroso, que é uma analogia com o nome da linguagem Rust, que significa ferrugem. Esse aí, então, é o nosso amigo Ferris. Ele que é o nosso mascote, considerado um mascote não oficial. Era isso. O vídeo ficou um pouco comprido, eu me empolguei também, eu gosto muito dessa linguagem. Tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima. Fique com Deus.